nova variante do coronavírus. Estávamos muito felizes que nessa semana o governador do estado aqui de Alagoas, o Renan Filho, e o prefeito de Maceió, JHC, flexibilizaram algumas medidas de prevenção à Covid, incluindo a desobrigação do uso de máscaras. Mas essa semana também foi marcada pelo surgimento de uma nova variante da Covid-19, a Delta Cron. E para explicar mais sobre como surgiu essa variante e se há algum motivo para nos preocuparmos, já está na linha o alergologista, imunologista e professor da UNIT, o Dr. Marcos Gonçalves, que vai falar com a gente sobre esse assunto. Primeiramente, muito bom dia, doutor Marcos. É um prazer recebê-lo em nosso programa. Bom dia, Helen. Bom dia a todos os telespectadores aí, os que estão escutando, os ouvintes, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante aí. Estamos vivendo desde final de 2019, né? Aqui no Brasil, especificamente início de 2020, essa pandemia do coronavírus. Vamos tentar esclarecer aí a dúvida que qualquer pessoa tenha, né? Para tentar minimizar o impacto dessa pandemia nas nossas vidas. Com certeza, doutor. Bem, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: o que é essa variante Delta Cron, como e quando ela surgiu? Então, a Delta Cron, a gente tem a variante, assim, os vírus de maneira geral, para começar a conversa, né? Os vírus de maneira geral, eles sofrem variações, né? Qualquer tipo de vírus respiratório, e a gente pega esses resfriados comuns que as crianças pegam, os adultos pegam. Quando a gente é infectado por um vírus desse, e o vírus penetra nas nossas células para conseguir se multiplicar e aí disseminar o vírus para outras pessoas, nesse processo pode ocorrer uma pequena variação do gene do vírus. E essa variação vai causar, né, mudanças na estrutura do vírus, que é aí que a gente chama de variantes. É uma mudança muito pequena. Então o vírus ele não muda por completo. Ele muda um pouquinho de alguma parte dele. Então essas mudanças ocorrem a todo tempo. Acontece que essas mudanças que a gente chama de variantes dos vírus, algumas das variantes, a maioria delas, graças a Deus, vão ocasionar variantes que não têm muito impacto significativo na vida da gente. Então o vírus vai se comportar da mesma maneira, ele não vai ser mais agressivo, ele não vai transmitir mais, ele vai ser um vírus do mesmo jeito. Mas o gene dele, o DNA, o RNA dele, no caso do coronavírus, ele sofre uma pequena modificação. De vez em quando, né, o que acontece? Essa modificação ela pode ocorrer num local que é significativo. Então, por exemplo, nós vimos aí durante o início da pandemia até hoje a variante Delta, né, que a gente viu que essa variante Delta ela não transmitia com mais facilidade, mas ela ocasionava alguns casos mais graves de coronavírus, né? E aí a gente viu pessoas adoecendo com mais gravidade. No decorrer da pandemia também surgiu a variante Ômicron. A variante Ômicron nós vimos que a gravidade dela não era maior que a Delta, mas sim ela ocasionava uma transmissibilidade mais fácil de uma pessoa para outra. Então a gente viu que na Ômicron a transmissão do vírus para outras pessoas foi muito difícil. E a todo tempo, né, a gente vê variantes surgindo do coronavírus. Existem mais de 300, 400 variantes registradas na OMS, sendo que só poucas delas têm algum tipo de significado clínico para a gente, né? No caso, a Delta teve, a Ômicron também teve. E aí em janeiro agora de 2022, né, alguns casos de uma variante nova surgiu, né, e sofreu, assim, a gente não sabe ainda como ela vai se comportar, que é a Delta Cron, né, que o pessoal está chamando de Delta, né, que é uma mistura da variante Delta com a variante Ômicron. Aconteceu que em alguma pessoa ela pegou o mesmo tipo de coronavírus ao mesmo tempo, Delta e Ômicron, e na multiplicação desses vírus dentro da célula houve uma mistura do gene das duas variantes. Mas até agora a gente está vendo que são casos isolados no mundo. A gente tem 2 casos registrados aqui no Brasil, acho que não deve, essa semana surgiu a notícia de 2 casos, não deve ter aumentado, acho que de lá para cá, não sei se aumentou. E no mundo a gente está vendo que são casos isolados, então muito provavelmente, né, a gente não vai ter um impacto significativo dessa variante híbrida. Doutor, o senhor falou das variantes Delta, Omicron e agora a junção delas, que é a Delta Cron. Além dessas, quais outras variantes existem no mundo?
Existem diversas, né? Mas assim, com a criação, é porque assim, o impacto de uma variante dessa depende muito do quanto que ela consegue se espalhar no mundo. Então foi o caso da Delta e da Ômicron, né? A Delta, ela começou, acho que foi na África, e aí ela começou a se difundir, né, pelo mundo, e aí ela se espalhou. Então a gente começou aqui no Brasil a ter variante Delta, né? Começou pouco e de repente 100% de todos os casos nossos aqui no Brasil foram de Delta, e aí a Delta começou a cair um pouco, surgiu imunização e tal, e aí a variante Ômicron fez a mesma coisa. Ela surgiu em um país e ela começou a se espalhar, ela teve a capacidade de se espalhar pelo mundo todo. E aqui no Brasil foi o mesmo caso. Hoje em dia, acho que quase 100% das nossas variantes aqui no Brasil, a variante que predomina nas infecções é a variante Ômicron. E o que a gente precisa esperar, né, o que vai acontecer com a Delta não é isso, porque está muito cedo para dizer qualquer coisa, né? Mas pelo que a gente está vendo até agora, são poucos casos isolados no mundo. Existem diversas outras variantes, né, registradas. Elas recebem letras, uma questão de letras e siglas, né? E BA1.2, BA1.3, B2, né, variante A, variante Delta, e aí a gente pega esses nomes, essas siglas, e as que se sobressaem significativamente, a gente acaba apelidando elas com o nome, né, como Delta e Ômicron. Então, assim, você perguntou quais são as variantes que tem no mundo, né? Então, em todo o mundo tem diversas variantes, né? Mas, assim, significativamente pode ter um caso isolado ou outro dessas variantes que tem menos significado, não tem importância muito grande. Geralmente, a que tem importância mesmo hoje, a gente, aqui no Brasil, é a Ômicron. Doutor, e o senhor falou na questão anterior sobre como uma variante surge em nosso organismo. E eu queria perguntar como ela se combina com outra variante. Como aconteceu essa combinação da variante Delta com a Ômicron? Acontece o seguinte, o vírus, nossas infecções virais, quando a gente tem, vamos falar de bactérias primeiro, para a gente fazer um comparativo com o vírus. Uma bactéria, quando ela entra no nosso organismo, a bactéria ela já é uma célula que ela tem todo o aparato, né, o maquinário para ela conseguir se multiplicar, conseguir perpetuar dentro do nosso organismo, né? Então, quando a bactéria entra na gente, uma bactéria que causa pneumonia, por exemplo, ela vai lá no pulmão e ela consegue sozinha, através de alguns nutrientes que tem no próprio ambiente do pulmão, glicose e tal, ela consegue pegar aquilo ali e multiplicar. Quando ela se multiplica, ela é uma bactéria um pouco estranha dentro do organismo, ela vai liberar toxinas, vai fazer destruição e vai causar o dano que causa a pneumonia. O vírus, ele não funciona desse jeito. O vírus, ele não tem nenhum aparato, nenhum maquinário para conseguir se multiplicar, né? O que é que ele faz? Ele invade a nossa célula e utiliza a nossa célula para se multiplicar. Então, ele tem só o material genético dele, ele joga o material genético dentro da nossa célula e o nosso próprio maquinário celular, nossa própria célula, que vai multiplicar aquele gene ali e vai formar novos vírus, né? E aquele vírus ali ele vai se espalhar. As variantes, elas ocorrem desse jeito, né? O vírus, por exemplo, uma variante Delta, por exemplo, chegou numa célula do meu organismo, colocou o DNA lá dentro, aquele DNA vai se multiplicar e nessa multiplicação é onde pode ocorrer, né, as mutações do vírus, né? Ele pode ocorrer certas mutações e aí nessa mutação é que pode ocorrer a variante. E aí é isso que acontece. Então entrou um Delta na minha célula, por exemplo, na multiplicação daquele vírus dentro da minha célula ocorreu uma variação e aí surgiu uma variante que a gente pode chamar de Ômicron, né? E aí aquela variante vai ser multiplicada e vai ser perpetuada depois para outras pessoas, né? E sempre nesse processo o vírus injeta o material genético dentro da célula, aquele material vai ser multiplicado e aí depois disso aquilo ali vai ser perpetuado. E nessa multiplicação, porque assim, não é só um vírus que entra no organismo, são vários vírus. Cada vírus produz bilhões de outros vírus. Então, o processo é multiplicado exponencialmente. Então, nessa multiplicação pode ocorrer um erro aqui ou ali, que é o erro que eu chamo de mutação. E essa mutação dá origem a variantes. No caso da Delta Cron, o que pode ter acontecido é que uma pessoa pode ter pegado uma infecção por duas variantes. E essa variante, na hora que ela foi se multiplicar dentro da célula, houve uma combinação do material genético das duas variantes.
Então, a Delta com seu material genético, o vírus da Ômicron com seu material genético, na hora de multiplicar, houve um mix daqueles dois materiais genéticos. E aí, com esse mix, surgiu a variante Delta. O que a gente está vendo é que esse material genético, a gente consegue, né, através de material genético, detectar de onde vem aquele vírus. Então, a variante nova, que é a Delta, como a gente está vendo que tem material genético da Delta e material genético da Ômicron, teve uma mistura, né? Um lado positivo da coisa é que não é uma variante completamente nova, é uma variante que nosso organismo já conhece, né? Então nós conhecemos a variante Delta, né? Porque já temos a imunização, ela funciona contra a Delta, ela também funciona contra a Ômicron. Então o que a gente está vendo é que essa variante talvez não seja uma variante que vá se multiplicar muito, né? Porque a imunidade da gente, de quem já pegou a infecção por coronavírus, ou de quem já está imunizado com 2 doses de reforço, ela vai ser o suficiente para combater essa Delta. Né? O que a gente está vendo, a parte principal da Delta, que nos traz alguma coisa para a imunidade, é aquela proteína spike, que fica fora, né? Que parece uma coroazinha, que fica fora do vírus. Todo mundo já deve ter visto uma foto hoje, uma foto esquematizada do coronavírus. Tem a célula, uma célula, né? O corpo do coronavírus, e fora dele tem como se fosse uma proteína, que geralmente é desenhada avermelhadazinha. Aquela proteína ali é a proteína spike, que a gente chama, né? É a proteína S. Aquela proteína é a principal proteína que o nosso organismo vai combater o vírus, né? Então, o que a gente está vendo da Delta é que aquela proteína spike, ela é idêntica à proteína spike da Ômicron. Então, se nossa imunidade está funcionando contra a Ômicron, com certeza vai funcionar também contra a Delta. Doutor, e sobre a imunização? O senhor, no início da sua resposta, falou sobre a nossa defesa do nosso organismo, que já está nos adaptando para lidar com variantes como a Omicron e a Delta. Com esse surgimento dessa nova variante, a Deltacron, o senhor, na opinião do senhor, sabemos que ainda não temos muitas informações sobre essa nova variante, mas o senhor acha que essa nova variante pode escapar da imunidade da vacina contra a Covid? Não, eu acredito que não, né? É aquilo que você falou, é exatamente isso. A gente dá um passo de cada vez, tem que ir devagar, tem que ver como é que as coisas vão acontecer, né? Mas por a gente ver que, como eu falei, a principal proteína que nosso corpo tem imunidade contra o vírus, que vai combater o vírus, é essa proteína S. E a proteína S da Delta, a variante Delta, ela é idêntica à proteína S da Ômicron, não tem diferença nenhuma. Então a gente acredita, né, que provavelmente quem já está imunizado ou quem já adquiriu a doença provavelmente vai ter uma imunidade duradoura contra essa variante. A gente vê que as pesquisas, né, as pesquisas estão demonstrando que pessoas vacinadas, né, com o esquema completo têm uma variabilidade aí de, em média, 6 meses de imunidade contra coronavírus, né? Por isso que a gente está tendo essa vacinação aí, né? Teve as 2 doses, depois de 6 meses o reforço da segunda da vacinação, que a gente chama a dose de reforço, né? Ou tem gente chamando também de terceira dose. E aí daqui a 6 meses, quando todo mundo tiver imunizado com essa terceira dose ou dose de reforço, muito provavelmente vai ter que ter uma 4ª dose. A gente está vendo em São Paulo agora, a população idosa já está sendo vacinada com a 4ª dose. Justamente por isso, que os estudos estão demonstrando que após 6 meses, mais ou menos, da última dose que você recebeu, né, da vacina, né, essa imunidade, a dosagem de anticorpos, ela começa a cair. Então é adequado vacinar novamente para que a dosagem de anticorpo volte a subir e você fique protegido contra coronavírus. Da mesma maneira, né, a infecção pelo próprio vírus, né, os estudos têm demonstrado que essa imunidade aí tem uma duração de em média 4 meses, de 4 a 5 meses, é um pouquinho menos que a vacinação. Então, pessoas que adquiriram coronavírus, mesmo assim, têm que ser vacinadas, né, por conta dessa queda da imunidade após 4 meses. Quem pegou coronavírus pode ter uma certa proteção aí dentro desse período, 4, 5 meses, mas depois disso, o interessante é que continue a vacinação nas doses recomendadas, tá?
Exatamente. Doutor, vamos fazer um breve intervalo, mas na volta vamos continuar falando sobre a imunização, a importância da imunização contra a Covid e também saber um pouco mais sobre como essas variantes se comportam no nosso corpo, além de outros assuntos encaixados dentro dessas novas variantes, inclusive a Delta Cron do coronavírus. Fique conosco, daqui a pouquinho estaremos de volta no último bloco do programa Antenados com a Saúde. Cron, que está dando o que falar, muitas pessoas estão preocupadas. Ah, meu Deus, será que temos que retroceder as medidas de prevenção ao coronavírus? Quarta dose, muitos questionamentos, mas calma, a gente está aqui para sanar as suas dúvidas sobre esse tema. Doutor Marcos, é um prazer estar de volta conversando com o senhor. Isso, é um prazer estar aqui conversando com vocês também. Doutor, o senhor estava falando sobre a proteína Spike no bloco anterior, em uma das perguntas que eu fiz ao senhor. Explica novamente para o nosso ouvinte o que é a proteína Spike S, conhecida como proteína S, e como ela atua em nossas células, e além também da célula do coronavírus. Tá, a gente tem o coronavírus, né, que é o vírus. O coronavírus, ele tem uma classe de vírus, que existem diversos vírus diferentes um do outro, né? Ele é responsável pela terceira, antes de começar até essa pandemia. O coronavírus, ele já era responsável entre a segunda e a terceira causa de infecção de via aérea superior em crianças, né? Então, esses resfriados comuns que nossos filhos pegam quando vão para a escola, fica com tosse, coriza, etc. Existem vários vírus que causam aquilo, né? O principal vírus que causa esse tipo de infecção é o rinovírus. Em segundo colocado está o coronavírus, né? O coronavírus comum, do resfriado comum, ele é muito frequente. E acontece que ele sofreu já algumas mutações algumas vezes que causaram algumas pandemias, né? Então a gente teve a primeira pandemia do SARS-CoV-1, né? Que é um subtipo de coronavírus, né? Depois de um tempo a gente teve outra epidemia aí, que foi a epidemia do MERS-CoV, né? Então outro coronavírus, e agora, desde 2019, a gente tem uma variação, né? Um subtipo desse coronavírus que a gente chama de SARS-CoV-2, né? Que é o vírus que causa a Covid-19. E aí esse vírus, ele é um vírus que ele sempre tem todos eles, né? É um vírus, o corpo do vírus, que ele parece uma bolinha, assim, representado nas fotos, é como se fosse uma bolinha, e fora dessa bolinha existem vários que a gente chama de receptores, tem algumas proteínas que o vírus utiliza para achar a célula. Então esse receptor que está do lado, ele funciona como se fosse uma chave e uma fechadura. Então a célula do meu pulmão tem uma fechadura e o coronavírus, ele tem a chave para aquela fechadura, que é essa proteína que a gente chama de proteína S, ou proteína Spike, né? O que é que ela faz? Ela vai, assim que o vírus ele entra em contato com a minha célula, existe, né, como se fosse o acoplamento, né, daquela chave naquela fechadura. E isso dá ao vírus uma permissão dele entrar naquela célula e fazer a infecção naquela célula, né? Então a proteína Spike, ela é a principal proteína do vírus para fazer a entrada, né, do vírus na minha célula, né, para poder utilizar a célula, como eu falei no bloco anterior, para poder utilizar a célula, todo o maquinário da minha célula, para fazer a reprodução daquele vírus. Então, ele entra na célula e consegue fazer várias outras cópias, bilhões de outras cópias de vírus, e consegue se perpetuar dessa maneira. O que acontece é que essa proteína, ela, além de funcionar como uma fechadura para entrar, né, na minha célula, ela é a principal, como ela está do lado de fora do vírus, ela é a principal proteína onde o meu organismo, o sistema imunológico de defesa do meu organismo, vai conseguir encontrar aquele vírus. Então aquela proteína funciona como uma proteína estranha. Assim que o vírus entra no nosso organismo, o sistema imunológico, ele leva um tempo, claro, mas ele vai encontrar aquela proteína e vai dizer, aquilo ali é uma coisa que não deveria estar dentro do nosso organismo, vamos combater aquilo ali. E aí o sistema imunológico vai montar todo um aparato para poder destruir aquele vírus. O que acontece é que o vírus está dentro da célula inicialmente, e aí ele precisa se multiplicar um pouco, né? Se aquela célula ali, ela vai ter tanto vírus ali dentro que ela não comporta aquele bocado de vírus, ela acaba explodindo, né? Uma célula explode, e na hora que ela explode, o vírus ele é liberado novamente no ambiente, e aí no ambiente da gente, né? No nosso organismo. E aí nesse momento é que o nosso sistema imunológico vai tentar combater aquele vírus. Doutor, e essa recombinação de cepas da Covid é algo inesperado
ou já esperado por vocês especialistas? Ainda poderão surgir novas variantes dessa recombinação de outras variantes já existentes? Sim, com certeza. Isso já é uma coisa esperada, né? A gente sabe que toda infecção viral, né, a gente tem vários tipos diferentes de variantes do vírus, né? Então, por exemplo, o rotavírus, a gente é uma infecção intestinal que causa é muito comum em crianças. A gente tem umas variantes principais, né? A vacina do rotavírus, por exemplo, a da rede particular, ela tem 5 tipos de rotavírus diferentes, né? Da mesma maneira, o rinovírus, aquilo que eu falei, o principal vírus que causa infecção respiratória na criança, essas resfriados comuns que a criança ficam pegando durante o ano, né? O principal é o rinovírus. Por que a gente não tem, se é tão frequente assim, por que a gente não tem uma vacina contra rinovírus? É justamente pela grande variabilidade que o rinovírus ele tem a capacidade de mudar de um ano para o outro, de um momento para o outro. Então a gente não consegue fazer uma vacina, né, eficaz para combater o rinovírus justamente por causa disso. E a gente espera sim que haja essa mudança, né, de um vírus de uma época para o outro. Aquilo que eu falei, quanto mais o vírus consegue se multiplicar, maior a capacidade que ele tem de sofrer variações. Por isso que a gente pede para a população, né, por favor, no início da pandemia, o pedido principal era esse: fiquem em casa, utilizem máscara, usem álcool gel nas mãos, higienizem a mão com água e sabão, né? Tentem ficar afastados um pouco para tentar fazer o quê? Para tentar com que o vírus não se espalhasse tão rapidamente e, com certeza, não tivesse tanta variabilidade. Porque, assim, se o vírus continuar se multiplicando, infectando pessoas, o vírus não parar de rodar por aí pelo mundo, sempre vai existir a chance dele sofrer variações, né? E, graças a Deus, a maioria das variantes, né, que existem por aí são variantes que não têm grande significado clínico para a gente, porque não dá doença mais grave, não se consegue se multiplicar, não consegue burlar o sistema imunológico para fazer infecção, né? Mas pode sim, em algum momento, ele sofrer algum tipo de variação e aí ele se transforma no vírus mais potente, um vírus que se dissemine mais rápido e um vírus que consiga burlar o sistema imunológico. E aí, tipo, não adianta nem você ter pego o vírus antes, que não vai ter imunidade contra ele, e não adianta se vacinar também, porque o vírus mudou. Então, o que a gente precisa fazer é com que haja uma redução dessa disseminação. E são essas medidas que a gente faz, que a gente está conversando aqui, né? Utilizar máscara, lavagem das mãos, né? Vacinação, para a gente reduzir a disseminação do vírus. E com isso, evitando que haja novas variantes. Com certeza, doutor Marcos. Bem, com a chegada dessa nova variante, isso é um motivo para as pessoas se preocuparem, se alarmarem com uma possível volta da onda de casos e, consecutivamente, ao aumento das mortes pelo vírus? A gente tem que ir passo a passo. A primeira coisa que a gente está vivendo agora, né, nós estamos num momento que está mais calmo, está tudo mais tranquilo, as internações diminuíram, o número de óbitos reduziu, né? A gente tem uma parcela importante da população que já está vacinada, totalmente vacinada e com a dose de reforço. Então agora é um momento tipo de acalmar um pouco e afrouxar um pouco as restrições que estavam acontecendo, né? A gente viu agora que o governador liberou o uso de máscara, a gente vai comentar isso já. Mas com essa Delta Cron aí, a gente tem que ver como ela vai se comportar, né? Ela foi identificada em janeiro, né? Meio de janeiro mais ou menos, na França. Então a gente já tem aí meio de janeiro, meio de fevereiro, meio de março, a gente já está aí com 2 meses, né, com ela circulando, e até agora nenhum país, né, teve um aumento do número de óbitos e um aumento expressivo de infecções, né, da Delta. Mas é sempre cauteloso, a gente tem que ter cautela, né, andar devagarzinho e ver se ela não vai ter que começar a surgir mais casos, né, principalmente em cada região do mundo, né. Tem variantes que conseguiram se disseminar mais fácil em certas regiões do mundo. Então a Delta na África, a Omicron em outro lugar. Então a gente tem que ver se a Delta aqui ela vai se comportar da mesma maneira que nos outros países, né? Não está tendo muita infecção, ela não está conseguindo se disseminar muito. E não está conseguindo disseminar muito por quê? Porque boa parte das pessoas já pegaram ou estão vacinadas. E ter pego ou estar vacinado está tendo uma proteção contra essa Delta.
Então, por enquanto, a gente pode sim relaxar um pouco, mas sempre é aquela história, né? Um olho no peixe, um olho no gato, né? A gente vai se relaxar um pouquinho, mas tendo sempre cautela. Com certeza, até porque a luta não acabou, ainda estamos numa pandemia que nem foi evoluído para uma epidemia. Daqui a pouquinho eu queria até que o senhor esclarecesse a diferença de uma pandemia e epidemia, para deixar claro para as pessoas. Pois a pergunta que eu faço agora é justamente sobre imunização. Existe alguma diferença no nosso sistema imunológico, no organismo, de pessoas com esquemas vacinais diferentes? Por exemplo, uma pessoa que está com seu ciclo vacinal completo tem mais proteção contra a Delta Cron ou outras variantes do que uma pessoa que só tomou apenas a primeira ou a segunda dose da vacina? Sim, com certeza. Quando a gente fala de vacinação, a gente fala de doses, né? E fala de reforços, né? O reforço. Qual é a diferença disso? A dose, a gente considera uma pessoa imunizada com doses, né? Por exemplo, o esquema de uma vacinação são 2 doses. Então, quando eu falo que a pessoa tem um esquema vacinal completo com as suas doses, quer dizer que o sistema imunológico ele está preparado para combater aquela infecção referente àquela vacina, né? Por exemplo, de tétano, por exemplo. Tétano, o esquema vacinal completo para tétano são 3 doses. Então, o indivíduo toma a primeira dose, depois de 2 meses toma a segunda dose, depois de 3 meses toma a terceira dose. Após a terceira dose, o sistema imunológico dele está protegido contra tétano. Acontece que depois de um tempo, né, alguns anos após a aplicação das 3 doses, a imunidade contra tétano ela começa a cair, né? Ela começa a baixar. Os títulos de anticorpo contra o tétano, eles começam a cair. Então, por isso que nós temos a recomendação hoje em dia para tétano de a cada 10 anos nós tomarmos uma dose de reforço do tétano. Então, a gente tomou as 3 doses de tétano lá quando éramos criancinhas e depois de 5 anos, de 10 em 10 anos, nós tomamos uma dose de reforço. A dose de reforço seria para dar um melhoramento naquela imunidade que está caindo contra aquele vírus ali, aquela bactéria que no caso técnico que a gente está conversando. No caso do coronavírus é a mesma coisa. A gente tem um esquema das vacinas, que é o esquema para deixar nosso organismo preparado para combater aquele vírus. Acontece que depois de algum tempo, e aí os estudos dizem isso, e aquilo que eu falei, tem se demonstrado que mais ou menos 6 meses para a vacina, os títulos de anticorpo começam a cair, né? A gente precisa dar uma dose de reforço, né? Que é para melhorar aquela imunidade contra o vírus, né? Então a gente tem sim que ficar tomando essas doses. Os estudos estão demonstrando que para coronavírus vai ficar em média aí uns 6 meses, né? De aplicação, né? Talvez quando isso comece a melhorar, a gente saia de uma pandemia, vire uma epidemia, que eu vou falar já qual é a diferença de uma para outra, né? Esse intervalo da dosagem da aplicação do coronavírus se modifique um pouco. A nossa influenza, por exemplo, nós tivemos a pandemia aí da gripe, que é o vírus influenza, né? A principal época de você transmitir influenza de uma pessoa para outra é na época do inverno. Então, aqui no Brasil, mês de junho tem que estar todo mundo vacinado, né? Por isso que a vacina da influenza ela é preparada, né? E ela é preparada todo ano a vacina de influenza muda, né? Porque o vírus, como o coronavírus, como os outros vírus, ele também sofre mutações, ele modifica de um para o outro. Então a vacina com os principais vírus, últimos vírus de influenza que a gente sabe que existiu, a gente pega aqueles vírus ali, a vacina vai ser preparada e modificada, ela está chegando agora, acho que até o final de março ela chega, a vacina nova de influenza, e a partir de agora nós vamos vacinar todo mundo para a influenza, para chegar em junho todo mundo está vacinado. Muito provavelmente o que pode acontecer com o coronavírus é isso também, né? A principal época de passar coronavírus do resfriado comum também é época de inverno. Então a gente vai ter que vacinar todo mundo anualmente, né, para que o coronavírus não se transmita muito predominantemente naquela época de inverno. Então muito provavelmente está mais para frente para ficar uma vacina anual. Com certeza, doutor. E agora, em relação à diferença entre pandemia e epidemia, sim, um exemplo que podemos dar foi da epidemia que tivemos de H1N1 no ano de 2009. 2009 para 2010 tivemos uma epidemia. E muitas pessoas querem comparar aquela época com a época que vivemos hoje, o que é totalmente diferente. Então, dentro dessa pergunta também, eu queria que o senhor respondesse se, na opinião, na visão do senhor, acha que ainda é muito cedo
para ter essa flexibilização dessas medidas, ou a gente está tomando caminhos certos para, quem sabe, ainda esse ano a gente sair desse status de pandemia para uma epidemia? E também queria que o senhor esclarecesse o que é um momento, um estado de pandemia e a diferença dele para um estado de epidemia de uma doença. Certo. Vamos começar pela história da epidemia, endemia, pandemia. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? A gente tem uma sazonalidade das doenças, né? Então, a doença, a gente sabe determinada doença, por exemplo, vamos falar de dengue. Nós sabemos que a dengue, ela se comporta de uma certa maneira durante o ano, né? A gripe, ela também se comporta de uma certa maneira durante o ano. Então, nós temos pouquíssimos casos, né, ali no início do ano, pouquíssimos casos no fim do ano, e nós temos um aumento de casos, né, no meio do ano, né? Então é o esperado de uma gripe, né, o estado anual de uma gripe. Da dengue é a mesma coisa. A gente sabe que aqueles meses mais chuvosos, principalmente aqui no Nordeste, né, essa época agora, janeiro, fevereiro, março, que dá uma chovida a mais, a gente vê que tem um aumento de casos de dengue, e o restante do ano tem um número mais reduzido de casos de dengue. Então, a sazonalidade da doença. Então, o padrão da doença normal é esse. O que acontece? De vez em quando, essas doenças, elas anormalmente, fora do período normal de número de casos, né, ela aumenta bastante naquele período, né? Esse aumento que a gente tem naquele período, por exemplo, se eu espero que no mês de janeiro tenha só 100 casos de gripe aqui no estado de Alagoas, se isso subir para 200, né, 150, 200, eu posso dizer que naquele momento está correndo um surto de gripe, né? Se aquilo aumentar bastante, né, a ponto de ser tipo, a gente tem uma média, né, 2 desvios padrões acima da média, né, então o aumento de casos for estupefato, assim, por exemplo, o basal é 100. Se for para 1.000 casos, por exemplo, de influenza naquela época do ano, que não é esperada para aquela época, eu posso dizer que aquilo ali é uma epidemia. A epidemia é quando aquele surto exagerado está acontecendo no local determinado, então não está espalhando daquele local. Quando aquilo ali começa a espalhar de uma maneira que atinge o mundo todo, né, a gente transforma aquilo ali não numa epidemia. É uma epidemia, mas é uma epidemia mundial, ou com outro nome fala, uma pandemia, tá? Casos em todos os cantos, tá? A outra pergunta era o que mesmo? Era sobre a epidemia, endemia, se a gente está relaxando, né? Sim. Se na opinião do senhor, o senhor acha que ainda é muito cedo para a gente estar flexibilizando essas medidas, desobrigando o uso de máscaras, e o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu já quero elencar para qual conselho o senhor deixa aos nossos ouvintes, aos ouvintes da Rede Antena 7, de como continuar se cuidando, pois a pandemia ainda não acabou. Isso, aquilo que eu falei, a gente tem que tomar cuidado, né, de passo a passo, né? No início não tinha de jeito nenhum como você relaxar nada, né, porque a gente não sabia como a doença iria se comportar em 2020, então foi correto, né, fechar tudo, ver como a doença iria se comportar para dar pouco a pouco ir liberando as coisas. Hoje em dia a gente está vendo que boa parte da população está vacinada. A gente está chegando aqui em Alagoas, por exemplo, a 70%, 80% de pessoas com o esquema completo vacinal, né? Crianças chegaram a 50% com o esquema completo vacinal. Então a gente está mais propenso a ter uma medida de relaxamento, né? A gente está com o pessoal vacinado, a gente está com o número baixo de internação, a gente está com o número baixo de óbitos de Covid. Então agora chegou o momento de começar a relaxar e ver o que vai acontecer. Vamos relaxar mais um pouco, tirar a máscara e ver como que a pandemia vai se comportar, principalmente aqui, né? Vai aumentar o número de casos novamente? Vamos dar um passo para trás, volta a usar máscara. Vai ter mais medidas de restrição. Mas se tudo ocorrer direitinho com todo mundo vacinado, o processo tem que ser tipo liberar mesmo máscara, e se tudo der certo mais para frente, liberou máscara. Tá tudo dando certo, a gente vai liberando cada vez mais. Por exemplo, agora nós temos as escolas ainda a recomendação de manter o uso de máscara na escola. Então a gente do lado de fora, os adultos tiraram as máscaras. Continuou tudo bem, né? Não aumentou o número de casos, não aumentou o número de óbitos, não aumentou internações em hospitais. Tá vendo que tá dando tudo certo do lado de fora, então vamos seguir o próximo passo, que é liberar também a máscara das crianças nas escolas, mas sempre tomando um passo de cada vez, né? A recomendação que eu dou agora é sempre cautela, né? Se vocês verem que
pessoas que estão pegando mais Covid, internação e tal, né? Tome mais cuidado, né? Vamos tomar cuidado também com a tolerabilidade, né? Não é porque eu tenho uma pessoa que quer continuar usando máscara que eu vou zoar dela, vou ficar xingando ela, tira essa máscara, nem nada. Cada um sabe do seu problema, né? Cada um teve parentes que morreram de Covid, que morrem de medo de pegar Covid. Então aquelas pessoas podem continuar usando máscara no ambiente externo sem problema nenhum, principalmente se você tiver sintoma respiratório. Tem sintoma respiratório, use máscara, né? Utilize álcool gel, né? Lave as mãos, né? Procure se vacinar. A recomendação é essa. Existia um grande medo de vacinação. A vacina vai trazer doença, a vacina vai fazer mal, a vacina, etc, etc, vai mudar o DNA. Nada disso, gente. A gente já tem uma população muito grande vacinada. Até agora a gente não está vendo nenhum problema com a vacina. A gente só está vendo benefício. Mesma coisa para as crianças. Porque criança vai ter miocardite. Já temos mais de 52% de todas as crianças de Maceió vacinadas. Não temos nenhum caso de miocardite ainda em Alagoas. Então, assim, não tem por que ter medo de vacinação. Por favor, se vacine. Com certeza, doutor. Foi muito esclarecedora essa entrevista, pois eu toda vez antes de fazer as entrevistas com os especialistas aqui, sempre estudo o tema, seja um dia antes, 2 dias antes, e eu estava muito preocupado com essa variante Delta. E eu digo que mesmo com essa desobrigação das máscaras, flexibilização de algumas ações, eu optei por continuar usando as máscaras justamente para ver como é que vai estar esse feeling, se as pessoas vai ter uma baixa do número desses casos, uma baixa também do número de mortes. Então eu fui uma pessoa que optei em continuar usando as máscaras, mas se você ouvinte quiser não usar mais a máscara, tudo bem, vá fazer sua caminhada andando em espaços públicos, tudo, não use a máscara, mas como o doutor Marcos aqui disse, está com algum sintoma gripal, está indo para um ambiente onde tem pessoas com o sistema imunológico baixo, pessoas idosas, é bom usar aquela máscara sempre, e também sempre higienizar as mãos, evitar aglomerações, pois estamos encaminhando, quem sabe, para um fim dessa pandemia, mas não podemos afrouxar agora as nossas medidas para combater esse vírus que é a Covid-19. Doutor, eu só tenho a agradecer por nossa conversa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Tá, obrigado, Elian. Foi um prazer aqui conversar com vocês, né? Quando tiver algum tipo de tema que queira conversar, pode chamar novamente, né? Muito obrigado e estou à disposição aí para qualquer outro tipo de dúvida que vocês tenham. Com certeza, doutor. Até a próxima oportunidade.